O asfalto molhado refletia a luz dos faróis quando Zeca ouviu o som. No retrovisor, o sangue gelou, um labrador ensanguentado sendo arrastado por corda, arfando, lutando para viver. O motorista frio, tratando como se fosse nada. As patas raspando no asfalto, gemidos desesperados ecoando na madrugada. Zeca tremia. Sabia que o cão não resistiria mais um minuto, mas ele ainda não sabia que essa decisão mudaria não só a vida do animal, mas a dele para sempre. O ronco do motor diesel cortava o silêncio da BR-116. Zeca ajustou o corpo no banco do caminhão, sentindo o peso dos 20 anos de estrada nas costas doloridas. TR da manhã, a chuva fina deixava o asfalto escorregadio e perigoso. Mais algumas horas e chegaria em Fortaleza com a carga de medicamentos. Rotina de sempre. O rádio chiava baixinho, música sertaneja misturada com estática. Zeca bocejou pensando na cama que o esperava no fim da viagem. Foi quando ouviu um som diferente, metálico, raspando. Franziu a testa, diminuiu o volume do rádio. O barulho continuava. Olhou no retrovisor lateral e seu coração parou. Um Civic preto em alta velocidade tinha alguma coisa amarrada na traseira, uma corda. E na ponta dessa corda, que desgraça é essa? Um labrador amarelo estava sendo arrastado pelo asfalto molhado. As patas traseiras do animal tentavam desesperadamente encontrar apoio, mas escorregavam na pista encharcada. O cachorro erguia a cabeça tentando respirar, os olhos vidrados de terror e dor. Zeca pisou fundo no acelerador, aproximando-se mais. O que viu fez seu estômago revirar. O pelo labrador estava em carne viva nas costas e nas patas. Sangue misturava com a água da chuva, deixando uma trilha vermelha no asfalto. O animal arfava com a boca aberta, a língua roxa pendurada para fora. A cada metro arrastado, mais pedaços de pele se desprendiam. E o motorista do Civic dirigia como se nada estivesse acontecendo. Música alta, vidro aberto, até fumando. Um homem de uns 40 anos careca, com uma expressão de total indiferença, como se arrastar um cachorro vivo fosse a coisa mais normal do mundo. Zeca sentiu a raiva subir como lava quente pela garganta. "Filho da puta!" murmurou, os nós dos dedos esbranquiçados no volante. O labrador tentou mais uma vez se levantar, mas as patas traseiras não obedeciam mais. O animal olhou para trás, diretamente para o caminhão de Zeca, como se pedisse ajuda. Naqueles olhos castanhos, Zeca viu algo que o atingiu como um soco no estômago. Súplica pura. O cão estava consciente, sabia que estava morrendo e estava implorando para alguém salvá-lo. Zeca acelerou mais, chegando ao lado do Civic, buzinou desesperadamente, acenou pela janela, gritou. O motorista olhou para ele com irritação, como quem é incomodado por um mosquito, e acelerou ainda mais. O labrador gemeu, um som agudo, desesperado, que perfurou a alma de Zeca como uma lâmina. "Não, não, não! Você não vai matar esse bicho na minha frente, seu desgraçado!" O caminhoneiro olhou à frente. A pista estava vazia, nenhum outro veículo à vista. Era agora ou nunca. Com 20 anos de experiência na estrada, Zeca sabia exatamente como fazer. Pisou fundo no acelerador, ultrapassou o Civic e com uma manobra precisa jogou o caminhão à frente do carro, forçando o motorista a frear bruscamente. O Civic derrapou na pista molhada, rodou 108 e parou no acostamento. O motorista saiu aos berros. "Seu maluco, você tá doido?" Zeca saltou da cabine, ainda antes do caminhão parar completamente. Seus 1,090 quilos avançaram em direção ao homem como uma tempestade. Mas não foi para o agressor que olhou primeiro, foi para o labrador. O animal estava caído de lado no asfalto, respiração entrecortada, tremendo. As patas traseiras estavam em carne viva, sangue se espalhando numa poça ao redor do corpo. Mas quando Zeca se aproximou e se ajoelhou, o cachorro fez o impossível, levantou a cabeça e tentou balançar o rabo. "Calma, menino, calma." Zeca sussurrou a voz embargada, estendeu a mão devagar.
O labrador, mesmo destruído pela dor, encostou o focinho ensanguentado na palma de Zeca, um gesto de confiança absoluta que fez o caminhoneiro sentir algo que não sentia há anos. Propósito. Ei, sai da frente do meu cachorro! Gritou o agressor se aproximando. Zeca se levantou devagar, os músculos tensos. 20 anos carregando carga pesada, lidando com todo tipo de gente na estrada, haviam moldado não apenas seu corpo, mas sua personalidade. Quando se virou para encarar o homem, sua voz saiu baixa e perigosa. Seu cachorro, você estava matando ele, seu filho da homem careca riu. Um riso frio, sem humor. Cachorro que não presta, tem que morrer mesmo. Esse desgraçado matou 2 galinhas da minha sogra. Zeca sentiu o sangue ferver. Matou 2 galinhas e por isso você ia arrastar ele até morrer. Problema meu. O que eu faço com meu bicho? Não é mais seu bicho. Zeca deu um passo à frente. Agora é meu. O homem riu mais alto. Seu. Você tá me roubando? Tô salvando. Se você quiser fazer alguma coisa, pode tentar. Os 2 homens se encararam sob a chuva fina. O agressor era menor que Zeca, mas tinha nos olhos a frieza de quem já havia feito coisas piores. Zeca podia sentir. Esse cara não era apenas cruel com animais. Você não sabe quem eu sou, disse o homem, a voz ganhando um tom ameaçador. Tenho amigos na polícia, posso inventar qualquer coisa. E você não sabe quem eu sou? Zeca retrucou, se aproximando mais. 20 anos de estrada. Já enfrentei ladrão, traficante, todo tipo de desgraçado. Você não me mete medo? Atrás deles, o labrador gemeu baixinho. Zeca olhou por cima do ombro e viu o animal tentando se arrastar na direção deles. Mesmo ferido, ainda tentava proteger o homem que o salvara. Essa visão fez algo explodir dentro de Zeca. Olha isso! Ele disse apontando para o cachorro. Mesmo depois do que você fez com ele, ainda tem amor no coração. Mais do que você jamais vai ter. O agressor cuspiu no chão. Sentimentalismo de merda é só um vira-lata. Não é um ser vivo que sente dor, medo, que tem direito de viver. Zeca aproximou o rosto do homem, coisa que você parece ter esquecido há muito tempo. Você está querendo me dar lição de moral? Um caminhoneiro vagabundo. Vagabundo. Zeca sorriu, mas não havia alegria no sorriso. Pelo menos eu não torturo o animal por diversão. O homem tentou socar Zeca, que desviou com facilidade, e segurou o punho do agressor. Com 20 anos carregando peso, a força de Zeca era assustadora. O homem gemeu de dor. Dói, né? Zeca sussurrou. Agora imagina como o cachorro se sentiu. Largou o braço do homem com um empurrão. O agressor cambaleou para trás, massageando o pulso. Isso não vai ficar assim, rosnou. Não mesmo. Concordou Zeca, tirando o celular do bolso. Porque eu vou filmar tudo e postar na internet, deixar todo mundo ver que tipo de monstro você é. A expressão do homem mudou instantaneamente. O cinismo deu lugar ao pânico. Não, não faz isso, cara. Eu tenho família, trabalho. Deveria ter pensado nisso antes. Zeca começou a gravar, apontando a câmera para o homem e depois para o cachorro ferido. Aqui é Zeca, caminhoneiro. São 3 da madrugada na BR-16 e acabei de flagrar esse monstro arrastando um cachorro vivo no asfalto. Para com isso. O homem tentou cobrir o rosto. Não, para não. Todo mundo vai saber quem você é, seu nome, onde mora, onde trabalha. Vai ver se alguém quer ser amigo de um cara que tortura animal. O desespero tomou conta do agressor. Ok. Me desculpa. Foi só uma raiva momentânea. Eu estava bêbado. Bêbado? Zeca parou de gravar e encarou o homem. Então você estava dirigindo bêbado e torturando um animal. Cada vez melhor. Atrás deles, o labrador tentava se levantar novamente. Zeca guardou o celular e correu até o animal. Calma, menino, não tenta levantar. Tirou a camisa, ficando apenas com a regata, e envolveu cuidadosamente o corpo tremendo do cachorro. O animal estava em estado de choque, mas seus olhos nunca deixaram o rosto de Zeca. Você precisa ir para o veterinário agora. O homem se aproximou hesitante.
Olha, eu pago o veterinário, tá bom? A gente esquece isso aqui. Zeca olhou para ele como se fosse um inseto. Você acha que é questão de dinheiro? Então, o que você quer? Zeca pegou o cachorro no colo com cuidado extremo. O animal pesava uns 30 quilos, mas em seu estado atual parecia não pesar nada. O labrador encostou a cabeça no peito de Zeca e fechou os olhos. Eu quero que você suma da minha frente antes que eu mudei sobre te entregar para a polícia. E o cachorro? O cachorro vai comigo. Zeca se virou para o caminhão. E se eu souber que você fez isso com outro animal, eu mesmo te procuro, e aí não vai ter conversa. O homem ainda tentou protestar, mas algo no olhar de Zeca o fez calar. Sem mais uma palavra, voltou para o Civic e partiu, deixando apenas marcas de sangue no asfalto como prova do que acontecera. Zeca carregou o labrador até a cabine do caminhão, acomodou o animal no banco do passageiro com todo cuidado, usando toalhas para estofar e cobrir os ferimentos. Como é que vou te chamar, hein? Murmurou, acariciando a cabeça do cachorro. Você é um guerreiro, lutou até o final. O labrador abriu os olhos e olhou para Zeca. Naquele olhar havia algo que o caminhoneiro reconheceu. Gratidão absoluta. Tá bom, guerreiro. É esse seu nome agora. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e aproveita para deixar seu like. Zeca ligou o caminhão e voltou à estrada, mas dessa vez não estava sozinho e pela primeira vez em anos sentia que estava no caminho certo. O GPS do celular indicava a clínica veterinária 24 horas mais próxima, 47 km. Zeca pisou fundo no acelerador, ignorando os limites de velocidade. Cada segundo podia fazer a diferença entre morte. Guerreiro estava deitado no banco do passageiro, envolvido na camisa de Zeca. A respiração do animal estava cada vez mais fraca e irregular. De tempos em tempos, o cachorro abria os olhos e olhava para Zeca, como se quisesse ter certeza de que não estava sonhando. Aguenta firme, menino. Zeca falava sem parar, a voz trêmula. A gente vai chegar logo. Vai ficar tudo bem. Mas no fundo, Zeca não tinha certeza. Os ferimentos eram extensos. A quantidade de sangue que o animal havia perdido era assustadora. As patas traseiras estavam em carne viva e Zeca suspeitava que pudesse haver fraturas. O caminhão cortava a madrugada como uma bala. Zeca havia desligado o limitador de velocidade, algo que podia custar sua carteira de motorista se fosse pego, mas não se importava. Nada importava além de salvar aquele cachorro. Sua mente voltava constantemente para a cena no asfalto. A frieza do homem careca, o desprezo na voz, quando chamou o guerreiro de vira-lata que não presta, a facilidade com que decidiu matar um ser vivo por algo tão pequeno quanto 2 galinhas mortas. Como pode existir gente assim? Murmurou apertando o volante. Guerreiro mexeu a cabeça como se tentasse responder. Zeca estendeu a mão direita e acariciou o focinho do animal. Estava frio, frio demais. Não, não, não. Você não vai morrer, ouviu? Não, depois de tudo que passou. A chuva havia parado, mas o asfalto ainda brilhava sobóis. Zeca ultrapassou 3 carros numa manobra perigosa, ignorando as buzinadas de protesto. Sua única preocupação era chegar a tempo. Sabe de uma coisa, guerreiro? Falou, mantendo uma conversa unilateral para não deixar o animal adormecer. Faz muito tempo que eu não sinto isso, essa vontade de salvar alguém. Há quanto tempo? Zeca tentou se lembrar. 5 anos, 6. Desde que Márcia tinha ido embora, levando os filhos, sua vida tinha se resumido a estrada, carga, frete, dormir, dias iguais se repetindo indefinidamente. Ela disse que eu era frio, que não demonstrava sentimento. Olhou para Guerreiro. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu tenha esquecido como sentir. Mas agora, com aquele cachorro ferido ao seu lado, algo havia despertado, uma urgência, um propósito que não sentia há anos, como se todo o amor que tinha guardado dentro de si, de repente, encontrasse um canal. O GPS indicava 23 km. Guerreiro gemeu baixinho.
Zeca olhou e viu que o animal havia fechado os olhos novamente. Pânico tomou conta do caminhoneiro. Ei, não feche o olho, não. Balançou o animal gentilmente. Fica acordado comigo. Conversa comigo. Guerreiro abriu os olhos com esforço. Zeca viu que a pupila estava dilatada, sinal de choque. Isso. Olha para mim. Não sou bonito, mas aguenta aí. Tentou fazer uma piada, mas a voz saiu embargada. A verdade é que estava apavorado. Não podia perder Guerreiro. Não depois de tudo que haviam passado juntos nessas 2 horas. 2 horas parecia uma vida inteira. Você sabe que mudou minha vida, né? Continuou falando. Antes de te encontrar, eu era só um cara amargo, dirigindo um caminhão. Agora eu tenho um motivo. O velocímetro marcava 110 km. Perigoso demais para uma estrada molhada, Masca não diminuía. Guerreiro precisava dele. Sabe o que mais me revoltou naquela cena? Perguntou. Não foi só a crueldade, foi a indiferença. Como se você não importasse, como se sua vida não valesse nada. Guerreiro moveu a cauda fracamente, um movimento quase imperceptível, mas que encheu Zeca de esperança. Mas vale muito. Você lutou até o final, mesmo sendo arrastado, mesmo sentindo dor, você não desistiu. Isso é coragem, guerreiro. 15 quilômetros. Zeca pegou o celular e ligou para a clínica veterinária. Uma voz feminina atendeu. Clínica Pet Life. Boa noite. Eu tenho uma emergência. Um cachorro muito ferido. Vou chegar aí em 15 minutos. Qual o tipo de ferimento? Foi arrastado no asfalto. Tá perdendo muito sangue. As patas traseiras estão em carne viva. Silêncio do outro lado. Depois, meu Deus. Tá bem, doutor. Marcos está aqui. A gente vai preparar tudo. Como você vai pagar? Como eu vou pagar? Zeca quase gritou. Moça, eu pago com cartão, dinheiro, cheque, vendo o caminhão se preciso. Só prepara tudo para salvar esse cachorro. Tá bom, a gente vai estar esperando. Zeca desligou e olhou para Guerreiro. O animal o encarava com aqueles olhos castanhos, cheios de confiança, como se soubesse que estava nas mãos da pessoa certa. Ouviu isso? O doutor vai te salvar. Você vai ficar bom. Mas Guerreiro estava cada vez mais fraco, a respiração mais irregular. Zeca sentiu lágrimas queimarem seus olhos, algo que não acontecia há anos. Não morre, Guerreiro, por favor, não morre. Eu preciso de você. A frase saiu antes que ele pudesse pensar. Eu preciso de você. Quando foi a última vez que disse isso para alguém? Quando foi a última vez que realmente precisou de alguém? 10 quilômetros. Zeca acelerou mais, ultrapassando o limite do que era seguro. No retrovisor, viu os primeiros sinais da aurora no horizonte, um novo dia nascendo. Tinha que ser um sinal de esperança. Olha lá, Guerreiro, o sol está nascendo. Vai ser um dia novo para você também. Um dia sem dor, sem medo. Guerreiro tentou levantar a cabeça, mas não conseguiu. Zeca estendeu a mão novamente, oferecendo seu calor, sua presença. O animal encostou o focinho na palma da mão e suspirou. Um suspiro que soou como gratidão. As luzes da clínica veterinária apareceram como um farol na escuridão. Zeca estacionou na vaga de emergência e saltou do caminhão antes mesmo do motor parar. 2 funcionários já esperavam na porta com uma maca. É ele? Perguntou uma técnica loira, os olhos arregalados ao ver Guerreiro. Por favor, façam alguma coisa. Zeca carregou o Guerreiro cuidadosamente até a maca. O animal mal conseguia manter os olhos abertos, mas quando percebeu que estava sendo separado de Zeca, tentou se mexer. Calma, menino, eles vão te ajudar. Dr. Marcos, um veterinário de uns 50 anos, examinou rapidamente os ferimentos enquanto corriam pelo corredor. Quanto tempo ele ficou sendo arrastado? Não sei. Quando eu vi já fazia um tempo, uns 5, 10 minutos talvez. Meu Deus! O médico balançou a cabeça. Como alguém pode fazer uma coisa dessas? Entraram na sala de cirurgia. Zeca tentou seguir, mas foi barrado pela técnica. Desculpa, mas você vai ter que esperar aqui fora. Mas ele vai ficar bem. O doutor.
Marcos é o melhor. A porta se fechou. Pela janelinha de vidro, Zeca viu uma equipe de 3 pessoas trabalhando rapidamente. Guerreiro estava na mesa, inconsciente, com uma máscara de oxigênio. Soro entrando na veia, monitores apitando. Zeca se encostou na parede do corredor e, pela primeira vez em anos, chorou. Chorou pela crueldade que havia presenciado, pela coragem de guerreiro, pela própria vida desperdiçada em solidão e amargura. Lágrimas de raiva, tristeza, mas também de algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Senhor Zeca limpou os olhos. Era a recepcionista. Preciso de alguns dados, nome, documento. José Carlos Oliveira respondeu automaticamente. CPF 123. Ah, pera. Sobre o pagamento, o senhor já falou que ia pagar. Não se preocupe com isso agora. Zeca preencheu os formulários mecanicamente, a atenção voltada para a sala de cirurgia. Através do vidro, via os veterinários trabalhando intensamente. Guerreiro parecia tão pequeno naquela mesa. Quanto tempo vai demorar? Depende. Pelos ferimentos que vi, pode ser uma cirurgia longa. Longa? Zeca olhou o relógio. 5h30. Deveria estar chegando em Fortaleza para descarregar. Seu chefe ia ficar furioso com o atraso. Poderia até demiti-lo. E sabe de uma coisa? Não se importava. Sentou numa cadeira de plástico desconfortável e ficou observando o movimento da clínica. Outros donos chegando com seus pets, alguns nervosos, outros tranquilos, todos tratando seus animais como família. Família. Zeca tentou se lembrar de quando foi a última vez que se sentiu parte de uma família com Márcia e as crianças, talvez. Mas mesmo assim, sempre havia uma distância, como se ele estivesse assistindo sua própria vida de fora. Senhor José. Dr. Marcos havia saído da cirurgia ainda com as luvas ensanguentadas. Zeca saltou da cadeira. Como ele tá? Estável. Conseguimos estancar o sangramento principal, mas o médico hesitou. Os ferimentos são extensos, várias fraturas nas patas traseiras, laceração profunda no abdômen. Ele perdeu muito sangue, mas vai viver. As próximas 24 horas são críticas. Se passar dessa, tem chance. Zeca sentiu as pernas bambearem. Posso ver ele? Ele está sedado, mas pode. A sala de recuperação era silenciosa, apenas o som dos monitores. Guerreiro estava deitado numa cama aquecida, conectado a vários aparelhos. Bandagens cobriam quase todo o corpo, mas estava respirando. Oi, Guerreiro! Zeca sussurrou, se aproximando. Você conseguiu? Chegou até aqui. Tocou delicadamente a cabeça do animal. Guerreiro não se mexeu, mas Zeca jurava que a respiração ficou mais tranquila. Eu vou ficar aqui, não vou embora. Tá ouvindo? Dr. Marcos se aproximou. O senhor é parente da pessoa que fez isso com ele? Não. Eu só vi acontecendo na estrada, não podia deixar. O veterinário olhou para Zeca com respeito. O senhor salvou a vida dele mais 5 minutos e teria sido tarde demais. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. O senhor se surpreenderia. Muita gente passaria direto. Zeca ficou em silêncio. Será que era verdade? Será que ele era diferente da maioria das pessoas? Ou apenas havia reencontrado uma parte de si mesmo que pensava ter perdido? Doutor, quanto vai custar tudo isso? Olha, vai ser caro. Cirurgia de emergência, medicamentos, internação, uns 5.000 reais. 5.000 reais. O equivalente a 2-3 mil na poupança teria que se endividar. Tudo bem, faça tudo o que for preciso. O senhor tem certeza? É muito dinheiro. Zeca olhou para Guerreiro pequeno e frágil na cama. Pensou no olhar de súplica que o animal lhe dirigira no asfalto, na confiança absoluta quando encostou o focinho em sua mão. Doutor, esse cachorro confia em mim. Como eu posso decepcionar ele? Dr. Marcos sorriu. Sabe de uma coisa? Em 25 anos de profissão, já vi muita coisa, mas pessoas como o senhor são raras. Não sou nada especial. O senhor salvou a vida de um animal que nem conhecia. Vai gastar 5.000 reais que talvez não tenha e ainda diz que não é especial. Zeca não respondeu.
Voltou sua atenção para Guerreiro. Nas próximas horas, saberia se sua decisão havia sido certa. Pela primeira vez em muito tempo, rezou. Não sabia bem como. Havia muito tempo que não falava com Deus, mas pediu. Pediu para que aquele cachorro corajoso tivesse mais uma chance. Uma chance de viver, uma chance de ser feliz, uma chance de ensinar a Zeca como voltar a sentir. 6 horas da manhã, Zeca não havia pregado o olho. Sentado numa cadeira ao lado da cama de Guerreiro, observava cada movimento dos monitores, cada respiração do animal. A clínica havia despertado com o movimento matinal. Outros veterinários chegando, funcionários iniciando o turno. Seu celular tocou. Era Toninho, o despachante da empresa. Zeca, onde diabos você tá? O cliente tá ligando aqui desesperado. Cadê a carga? Zeca olhou para Guerreiro antes de responder. Tive um imprevisto, Toninho. Imprevisto? Que tipo de imprevisto? Um problema pessoal. Problema pessoal, Zeca. Você tem um contrato. Não pode simplesmente sumir com um caminhão carregado de medicamento? A voz de Toninho ecoava pelo corredor silencioso. Zeca se afastou da sala para não incomodar Guerreiro. Eu sei, cara, mas é algo que não podia esperar. Olha, o seu Raimundo tá furioso. Quer que você entregue a carga até meio-dia ou considera quebra de contrato. Quebra de contrato significa demissão. Significa perder o único trabalho que conhecia há 20 anos. Zeca olhou pela porta da sala de recuperação. Guerreiro continuava imóvel, os aparelhos monitorando cada batimento cardíaco. Tá bom, Toninho. Vou resolver. Resolve logo, cara. Sua situação já tá complicada. Desligou o celular e voltou para junto de Guerreiro. Doutor. Marcos entrou para verificar os sinais vitais. Como ele tá? Os sinais estão estabilizando. É bom sinal. O veterinário ajustou o soro, mas ainda é cedo. O corpo dele passou por um trauma muito grande. Doutor, eu preciso sair por algumas horas, resolver uma situação do trabalho, mas vou voltar. Claro, deixe um contato. Qualquer alteração eu ligo. Zeca hesitou. Ir embora agora parecia uma traição. Guerreiro havia confiado nele. Como poderia abandoná-lo numa hora dessas? Mas se perdesse o emprego, como pagaria o tratamento? Inclinou-se sobre a cama e tocou suavemente a orelha de Guerreiro. Oi, menino. Eu preciso sair um pouquinho, mas vou voltar. Prometo que vou voltar. Guerreiro não se mexeu, mas Zeca jurava que os batimentos do monitor ficaram mais acelerados, como se o animal sentisse que estava sendo abandonado novamente. Não, não é isso. Eu não tô te abandonando nunca. Vou só resolver uma coisa e volto para ficar com você. Beijou a testa do animal e saiu da clínica com o coração apertado. A viagem até Fortaleza foi um tormento. A cada quilômetro, Zeca pensava em Guerreiro sozinho na clínica. E se acontecesse alguma coisa enquanto ele estava fora? E se o animal acordasse e não encontrasse ninguém? O celular tocou 3 vezes. Zeca atendeu no primeiro toque todas as vezes, pensando que era da clínica, mas eram apenas Toninho cobrando a posição da entrega. Chegou ao destino às 11h30, meia hora antes do prazo limite. O responsável pelo recebimento da carga estava visivelmente irritado. Que é essa, Zeca? Essa medicação era para ter chegado ontem à noite. Desculpa, seu João, tive uma emergência. Emergência uma ova. Isso é falta de profissionalismo. Zeca engoliu a raiva. Precisava terminar logo para voltar para Guerreiro. Ajudou a descarregar as caixas rapidamente, mesmo isso não sendo sua obrigação. Quando terminou, pegou o celular e ligou para a clínica. Petleaf, bom dia. Oi, é Zeca. Queria saber como está o Guerreiro. Ah, o cachorro que o senhor trouxe? Deixa eu ver. Doutor Marcos disse que ele acordou há pouco, ficou inquieto procurando por alguém. O coração de Zeca disparou. Procurando por alguém? É. Ele meio que levantou a cabeça e ficou olhando para a porta, como se esperasse alguém. Eu vou para aí agora. Fala para ele que eu tô voltando. Mas falar para ele... A recepcionista riu. O senhor acha que ele entende? Acho. Só fala, por favor.
Zeca desligou e correu para o caminhão. Guerreiro havia acordado. Estava procurando por ele. Isso significava que estava melhor, mas também que se sentia abandonado. A viagem de volta foi ainda mais desesperadora que a ida. Zeca dirigia no limite da velocidade, xingando cada carro lento à sua frente. Seu celular tocou novamente. Toninho, Zeca, o seu Raimundo quer falar com você. Chega aqui na empresa agora. Não posso, Toninho. Como assim não pode? O homem tá puto da vida. Ou você vem agora ou já era. Zeca olhou o relógio. 13h30. Se fosse para a empresa, só chegaria na clínica no final da tarde. Toninho, eu vou ser honesto contigo. Encontrei um cachorro quase morto na estrada. Salvei ele, levei para o veterinário. Ele tá internado, quase morrendo. Silêncio do outro lado. Depois você tá me zoando, né? Não, tô zoando. É verdade. Zeca, você atrasou uma entrega por causa de um vira-lata. Vira-lata. A mesma palavra que o agressor havia usado. Zeca sentiu a raiva subir. Não é um vira-lata, é guerreiro e ele não é qualquer coisa. Ele é minha responsabilidade. Agora, cara, você enlouqueceu. É só um cachorro? Não é só um cachorro, Zeca gritou. É um ser vivo que quase morreu, que confia em mim. Eu não vou abandonar ele. Zeca, escuta. Vem cá na empresa. A gente conversa. Talvez dê para contornar. Não dá tempo. Preciso voltar para a clínica. Se você não vier agora, vai ser demitido. Zeca parou o caminhão no acostamento. 20 anos de empresa, 20 anos construindo uma carreira. Perderia tudo por um cachorro que conhecia há menos de 12 horas. Olhou no retrovisor e viu sua própria imagem. Olhos vermelhos de cansaço, barba por fazer, cabelo desarrumado. Parecia um homem que havia perdido a razão. Talvez tivesse perdido mesmo. Mas pela primeira vez em anos, sentia que estava fazendo a coisa certa. Doninho, fala pro seu Raimundo que eu sinto muito, mas tem coisas mais importantes que trabalho. Zeca, e fala para ele que eu vou deixar o caminhão na empresa amanhã com o tanque cheio. Desligou o celular e voltou à estrada. Pela primeira vez na vida adulta, estava desempregado, sem renda, sem perspectiva e se sentindo mais vivo do que nunca. Quando Zeca chegou à clínica, eram 15h20. Correu pelos corredores até a sala de recuperação e o que viu o deixou sem ar. Guerreiro estava acordado. O animal levantou a cabeça assim que Zeca entrou. Seus olhos castanhos brilharam de reconhecimento e pela primeira vez desde que se conheceram, Guerreiro tentou balançar o rabo. Ei, campeão, Zeca sussurrou, se aproximando devagar. Você tá acordado. Guerreiro tentou se levantar, mas as bandagens e o estado debilitado não permitiram. Mesmo assim, esticou o pescoço na direção de Zeca, como se quisesse ter certeza de que ele era real. Zeca estendeu a mão. Guerreiro a farejou e depois encostou o focinho na palma, exatamente como havia feito no asfalto molhado na madrugada. Desculpa ter demorado. Tive que resolver uma coisa. Dr. Marcos entrou na sala com um sorriso no rosto. Ele acordou há 2 horas, ficou o tempo todo olhando para a porta. Quando ouviu seu passo no corredor, levantou a cabeça na hora. Ele me reconheceu, sem dúvida. Cães têm uma memória impressionante para pessoas que o salvaram. Ele sabe que você é dele agora. Dele. A palavra ecoou na mente de Zeca. Há quanto tempo alguém não era dele? Há quanto tempo ele não era de alguém? Como estão os ferimentos? Melhor do que esperávamos. A cirurgia foi bem sucedida. Conseguimos reconstruir a maior parte dos danos nas patas. Vai ficar com algumas cicatrizes, talvez uma leve claudicação, mas nada que impeça uma vida normal. Vida normal. Guerreiro teria uma vida normal. Zeca sentiu um alívio tão grande que teve que se sentar. Quando ele pode ter alta? Se tudo correr bem, 1 semana, mas vai precisar de cuidados, medicação, curativos, fisioterapia. Eu cuido dele. Dr. Marcos olhou para Zeca com curiosidade. O senhor tem experiência com cães? Não, mas vou aprender. É uma responsabilidade grande, especialmente com um animal que passou por trauma. Vai precisar de muito amor. Paciência, Dr. Zeca interrompeu. Esse cachorro me salvou
tanto quanto eu salvei ele. Vou dar para ele tudo o que ele precisar. Guerreiro havia fechado os olhos, mas mantinha a cabeça encostada na mão de Zeca, respiração tranquila. Pela primeira vez desde que se conheceram. Posso ficar com ele hoje? Claro! Só não pode dar comida ainda. O estômago ainda está sensível. Zeca puxou a cadeira para perto da cama e se acomodou. Guerreiro abriu os olhos e o fitou com uma expressão que Zeca nunca havia visto em animal algum. Amor puro. Sabe de uma coisa, guerreiro? Eu perdi meu emprego hoje. O animal inclinou a cabeça como se estivesse ouvindo. 20 anos trabalhando na mesma empresa, mas escolhi ficar contigo, ao invés de ir numa reunião. Zeca riu baixinho. Minha ex-mulher sempre disse que eu não sabia ter prioridades. Acho que hoje ela mudaria de opinião. Guerreiro mexeu a cauda fracamente. Sabe o que é engraçado? Tô desempregado. Vai gastar uma fortuna com seu tratamento. Não sei como vou te sustentar. Eu me sinto melhor do que me sentia em anos. O celular de Zeca tocou. Era um número desconhecido. Alô, é José Carlos? Aqui é delegado Martins da delegacia de Caucaia. Recebi uma denúncia sobre maus tratos a animais. Seu nome apareceu como testemunha. O coração de Zeca acelerou. Denúncia. Um homem chamado Antônio Ferreira disse que foi agredido e ameaçado por um caminhoneiro que roubou seu cachorro. Esse desgraçado teve coragem de prestar queixa? O senhor pode vir até aqui prestar esclarecimentos? Zeca olhou para Guerreiro. Delegado, eu tenho tudo filmado. O animal sendo arrastado, os ferimentos. Quer que eu vá aí agora? Se for possível, vou mandar o vídeo pelo WhatsApp agora e vou aí amanhã com o laudo veterinário. Perfeito. Pelo que me disse, pode ser que a situação se inverta. Depois que desligou, Zeca ficou olhando para Guerreiro. Ouviu isso? O monstro que fez isso contigo vai pagar. Guerreiro parecia entender. Seus olhos brilhavam com uma inteligência surpreendente. Você sabe que mudou minha vida, né, Zeca? Continuou. Antes de te encontrar, eu só existia. Levantava, trabalhava, dormia, não sentia nada, não me importava com nada. Acariciou a orelha intacta de Guerreiro. Agora eu tenho algo para lutar. Alguém que precisa de mim. Sabe há quanto tempo ninguém precisava de mim? Guerreiro moveu a pata dianteira e tocou a mão de Zeca. Um gesto pequeno, mas que significava o mundo para o caminhoneiro. Márcia sempre disse que eu era egoísta, que só pensava em mim. Talvez ela tivesse razão. Mas contigo é diferente. Sua felicidade é mais importante que a minha. O sol começava a se pôr lá fora. Enfermeiras entravam e saíam, verificando outros animais internados. A rotina normal de uma clínica veterinária. Mas para Zeca, aquela sala era o centro do universo. Sabe o que vamos fazer quando você sair daqui? Perguntou. Vamos arranjar um cantinho só nosso, uma casinha com quintal. Você vai poder correr, brincar. Guerreiro o fitava com atenção total, como se entendesse cada palavra. E vou te ensinar que nem todo mundo é como aquele monstro, que tem gente boa no mundo, gente que vai te amar do jeito que você merece. Dr. Marcos apareceu na porta. Como ele está? Muito melhor, mais esperto do que imaginei. Cães que passaram por trauma, às vezes ficam mais apegados ao Salvador. É um vínculo muito especial. Zeca olhou para Guerreiro, que não havia tirado os olhos dele em nenhum momento. Doutor, posso dormir aqui hoje? Bem, não é protocolo, por favor. Ele passou por tanta coisa. Não quero que se sinta abandonado de novo. Dr. Marcos observou a cena. Homem e cão se olhando com amor mútuo. Tá bom, mas só hoje. Obrigado. Quando ficaram sozinhos novamente, Zeca se acomodou melhor na cadeira. Guerreiro suspirou e fechou os olhos, mantendo a pata tocando a mão de seu salvador. Pela primeira vez em anos, Zeca adormeceu com um sorriso no rosto. Uma semana depois, Guerreiro recebeu alta. Os ferimentos estavam cicatrizando bem e, embora ainda mancasse da pata traseira esquerda, o veterinário garantiu que era temporário.
Zeca havia usado os últimos dias para organizar a vida. Vendeu o carro e alguns pertences para quitar o tratamento. Alugou um pequeno apartamento com quintal em Maracanaú, próximo à clínica, e comprou tudo que um cachorro poderia precisar: cama, comedouro, brinquedos, coleira. Pronto, guerreiro, chegamos em casa. O apartamento era simples, 2 quartos, sala pequena, cozinha americana, mas o quintal era espaçoso, com grama e uma mangueira que dava sombra. Guerreiro explorou cada canto com curiosidade, cheirando tudo, marcando o território. Quando chegou ao quintal, parou e olhou para Zeca como se perguntasse: isso tudo é nosso? É nosso sim, sua casa. Pela primeira vez desde o resgate, Guerreiro correu, ainda mancando, mas correu em círculos pelo quintal, a língua balançando de alegria. Zeca riu até as lágrimas escorrerem. Isso, corre, menino, você é livre. À noite, enquanto preparava a janta, algo simples, macarrão com ovo, Zeca sentia Guerreiro sempre por perto. O animal não se afastava mais de 2 metros dele, como se temesse que seu salvador desaparecesse. Relaxa, guerreiro, não vou a lugar nenhum, mas sabia que levaria tempo. Dr. Marcos havia alertado sobre os possíveis traumas psicológicos. Cães maltratados desenvolvem ansiedade de separação, medo de abandono. O celular tocou, era Toninho. Zeca, cara, o seu Raimundo mudou de ideia. Quer que você volte? Mudou de ideia. Ele viu na internet o vídeo do cachorro, viralizou, cara. Mais de 1 milhão de visualizações, todo mundo falando bem de você. Zeca ficou confuso. Que vídeo? Aquele que você filmou do cara arrastando o bicho. Alguém vazou. Agora o desgraçado está sendo linchado na internet. Perdeu o emprego. A mulher largou ele. E o que isso tem a ver comigo? Voltar a trabalhar. O seu Raimundo quer aproveitar a boa publicidade, empresa que emprega herói dos animais, essas coisas. Zeca olhou para Guerreiro, que dormia no tapete da sala. Não quero voltar, Toninho. Como assim não quer? É seu emprego de 20 anos. Exato. 20 anos fazendo a mesma coisa no piloto automático. Agora tenho algo mais importante. Zeca, você não pode viver de cuidar de cachorro. Posso tentar. Na verdade, Zeca tinha um plano. Nos últimos dias, várias pessoas haviam entrado em contato oferecendo doações para o tratamento de Guerreiro. Algumas empresas queriam patrocinar sua história. Uma editora até sugeriu um livro. Toninho, obrigado pela ligação, mas minha resposta é não. Desligou e se sentou no chão ao lado de Guerreiro. O animal abriu os olhos e veio deitar a cabeça no colo de Zeca. Sabe de uma coisa? Pela primeira vez na vida, sei exatamente o que quero fazer. Guerreiro balançou o rabo. Quero ajudar outros animais como você. Montar um abrigo, fazer resgates. Não sei como ainda, mas vou descobrir. Nos dias seguintes, Zeca começou a pesquisar sobre proteção animal. Descobriu ONGs, grupos de resgate e leis de proteção. Entrou em contato com outros protetores, ofereceu-se como voluntário. A primeira vez que levou Guerreiro para conhecer um abrigo, ficou chocado. Dezenas de cães abandonados, feridos, traumatizados. Histórias similares à de Guerreiro se repetindo infinitamente. É assim em todo lugar? Perguntou a dona do abrigo, Dona Maria, uma senhora de 60 anos que dedicava a vida aos animais. Pior, a cada dia chegam mais e recursos sempre faltando. Zeca olhou para Guerreiro brincando com outros cães no quintal do abrigo. Em uma semana, seu animal havia se transformado. O olhar assombrado deu lugar à alegria. O medo foi substituído pela confiança. Dona Maria, eu quero ajudar de verdade, com doação. Não quero trabalhar aqui, fazer parte disso. A mulher o estudou com atenção. Você tem experiência? Não tenho experiência, mas tenho motivação e tempo. Não pagamos salário. Não preciso de salário. Preciso de propósito. Dona Maria sorriu. Quando você pode começar? Amanhã. Naquela noite, Zeca e Guerreiro caminharam pelo bairro. Era impressionante como as pessoas reagiam ao ver o animal.
Crianças vinham fazer carinho, adultos perguntavam sobre a história. O vídeo do resgate realmente havia viralizado. Você virou celebridade em Guerreiro. Mas o que mais chamava a atenção não era a fama, era a transformação em Zeca. Vizinhos comentavam como ele parecia mais feliz, mais leve, como se tivesse encontrado seu lugar no mundo. De volta ao apartamento, enquanto o guerreiro dormia em sua cama nova, Zeca refletia sobre tudo que havia mudado. 3 semanas atrás, era apenas um caminhoneiro solitário. Agora era protetor de animais, voluntário em abrigo e, principalmente, era pai. Pai de um labrador corajoso que o havia ensinado o verdadeiro significado do amor incondicional. Pegou o celular e ligou para um número que não discava há meses. Márcia, é o Zeca. Zeca, nossa, que surpresa. Como você está? Bem, muito bem. Queria te contar uma coisa. Contou a história toda. O resgate, a decisão de largar o emprego, a nova vida com Guerreiro. Márcia ouviu em silêncio. Você mudou? Ela disse no final. Mudei. Sua voz está diferente, mais viva. Acho que finalmente descobri quem eu sou. Me alegro por você, Zeca, de verdade. Quando desligou, Guerreiro estava acordado, observando-o da cama. Oi, menino. Não consegue dormir? Guerreiro levantou e veio deitar aos pés de Zeca. Obrigado, sussurrou Zeca, acariciando a cabeça do animal. Obrigado por me salvar. Guerreiro suspirou e fechou os olhos. Pela primeira vez desde que se conheceram, ambos dormiram a noite inteira sem pesadelos. 6 meses depois, o abrigo São Francisco havia se transformado. Com a ajuda de Zeca e a popularidade da história de Guerreiro, conseguiram reformar as instalações, construir novas baias e implementar um programa de adoção responsável. Zeca havia descoberto um talento natural para lidar com animais traumatizados. Sua paciência infinita e experiência própria com dor emocional criavam uma conexão especial com os bichos mais difíceis. Olha só quem chegou, disse Dona Maria, enquanto Zeca chegava para mais um dia de trabalho. Na sua mesa, dezenas de cartas, pedidos de ajuda de todo o Brasil, pessoas que haviam visto o vídeo e queriam doar, adotar ou simplesmente compartilhar suas próprias histórias de resgate. Cada dia chega mais, ela continuou. Acho que você precisa pensar grande, Zeca, pensar grande. Zeca olhou pelo pátio do abrigo. Guerreiro brincava com os cães recém-chegados, ajudando na socialização dos mais tímidos. Era incrível como o animal havia se tornado uma espécie de terapeuta canino. Dona Maria, tive uma ideia. Fala. E se a gente fizesse um programa na TV? Nada sensacionalista, mas algo educativo. Mostrar como cuidar direito dos animais, como identificar maus tratos, histórias de superação. Você na TV? Ela riu. O caminhoneiro virar apresentador? Por que não? Quem melhor que alguém que passou por isso? Naquela tarde, Zeca ligou para uma produtora que havia entrado em contato semanas antes. A ideia os empolgou imediatamente. Guerreiros de 4 patas, sugeriu o produtor. Um programa semanal, meia hora, mostrando resgates reais, dicas de cuidados, histórias inspiradoras. E Guerreiro participaria, claro, ele seria o co-apresentador. Zeca olhou para seu companheiro, que estava deitado ao sol no quintal. O que acha, menino? Quer ser artista? Guerreiro balançou o rabo como se aprovasse a ideia. 3 meses depois, o piloto do programa foi ao ar. A repercussão foi imediata e positiva. E-mails de todo o país chegavam contando histórias similares, pedindo ajuda, oferecendo apoio. Mas o que mais emocionou Zeca foi uma ligação específica. Papai era Juliana, sua filha mais nova, 16 anos, que mal falava com ele desde a separação. Ju, como você está, filha? Vi seu programa, chorei o tempo todo. Zeca sentiu a garganta apertar. Chorou de emoção, pai. Nunca te vi assim tão verdadeiro. Juliana, quero conhecer o Guerreiro. Posso ir aí no fim de semana?
Claro, claro que pode. No sábado, Juliana chegou com a mãe. Márcia estava visivelmente curiosa para ver as mudanças que havia percebido na voz do ex-marido. Nossa! Foi a primeira palavra de Juliana ao ver Guerreiro. Ele é lindo! Guerreiro, sempre sociável, foi direto para a menina. Em minutos, estavam brincando no quintal como velhos amigos. Ele gosta de todo mundo assim? Perguntou Márcia. Só de quem tem coração bom, respondeu Zeca. Ele sabe reconhecer pessoas especiais. Márcia observou o ex-marido. Você está diferente mesmo. Mas mais o quê? Mais humano. À tarde visitaram o abrigo. Juliana ficou encantada com o trabalho do pai. Márcia, visivelmente emocionada, fez questão de fazer uma doação generosa. Pai, posso ser voluntária nas férias? Perguntou Juliana. Pode, mas vai ser trabalho pesado. Não importa, quero ajudar. Quando elas foram embora, Zeca se sentou no quintal com Guerreiro. O animal veio deitar a cabeça em seu colo, como fazia todas as noites. Sabe de uma coisa? Disse Zeca olhando as estrelas. Naquela madrugada, quando te vi sendo arrastado, pensei que estava salvando você, mas agora sei a verdade. Guerreiro levantou os olhos para ele. Você que me salvou, me ensinou que ainda havia bondade em mim. Me mostrou que nunca é tarde para recomeçar. O telefone tocou. Era Marcos. Zeca, acabei de ver seu programa. Fantástico. Obrigado, doutor. Mas liguei por outro motivo. Chegou um caso grave aqui. Um filhote de pastor alemão foi espancado pelo dono. Está muito ferido, mas principalmente traumatizado. Não deixa ninguém chegar perto. Vou para aí agora. Zeca é igual ao caso do Guerreiro. Talvez pior. Zeca olhou para seu companheiro. A gente vai, né, Guerreiro? Tem mais um guerreiro precisando da gente. Na clínica, o filhote estava escondido no fundo da gaiola, tremendo. Quando viu estranhos, rosnou e se encolheu ainda mais. Calma, menino. Zeca falou baixinho, se agachando. Ninguém vai te machucar. Guerreiro se aproximou da gaiola, farejou o ar e deitou em frente à porta sem tentar entrar, apenas oferecendo companhia. O filhote parou de rosnar. Seus olhos se fixaram em Guerreiro, reconhecendo talvez um igual, alguém que havia passado pela mesma dor. Devagar, muito devagar, o filhote se aproximou das grades. Guerreiro permaneceu imóvel, irradiando calma. Impressionante, murmurou o Dr. Marcos. É como se eles se entendessem. Se entendem, sim, disse Zeca. Dor reconhece dor, mas também reconhece cura. 2 horas depois, conseguiram tirar o filhote da gaiola. Ele aceitou o colo de Zeca, mas não tirava os olhos de Guerreiro. Bem-vindo à família Herói, disse Zeca, dando nome ao novo integrante. No carro, voltando para casa, Zeca refletiu sobre a jornada. De caminhoneiro solitário a protetor de animais, de homem fechado a apresentador de TV, de pai ausente a pai presente. Tudo porque uma noite numa estrada molhada, decidiu não passar direto. Obrigado, sussurrou para Guerreiro, que dormia no banco de trás com o herói encolhido ao seu lado. Obrigado por me ensinar que salvar alguém é a melhor forma de se salvar. Guerreiro abriu um olho, balançou o rabo uma vez e voltou a dormir. Como se dissesse, disponha, era só o começo. E realmente era, porque agora Zeca sabia qual era sua missão na vida. Cada animal resgatado, cada história compartilhada, cada pessoa inspirada a fazer a diferença. A estrada ainda estava lá, mas agora, em vez de fugir da vida, Zeca a percorria salvando vidas. E Guerreiro, seu copiloto fiel, o acompanhava em cada quilômetro dessa nova jornada. Uma jornada que começou com dor e se transformou em propósito, que nasceu na escuridão e floresceu na luz. Uma jornada que provou que, às vezes, para encontrar nosso verdadeiro destino, precisamos apenas ter coragem de parar e ajudar alguém que precisa. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Clique, inscreva-se no canal e compartilhe. Te espero lá. M.